Você já imaginou que a única coisa entre uma cidade iluminada e uma catástrofe nuclear é apenas uma haste de boro? O poder contido no núcleo de um átomo é vasto, sendo capaz de gerar energia para milhões de pessoas por décadas. No entanto, essa força descomunal exige um sistema de controle tão preciso quanto um relógio suíço para não ser destrutiva. Para entender como domamos esse gigante invisível, precisamos mergulhar no coração de um reator nuclear de última geração hoje. A energia nuclear nasce da fissão, onde o núcleo de um átomo de urânio é atingido por um nêutron e se divide. Essa divisão libera uma quantidade imensa de calor e, mais importante, libera novos nêutrons que atingirão outros átomos vizinhos. Se cada átomo dividido causar a divisão de outros dois ou três, temos o que chamamos de uma reação em cadeia. Sem qualquer controle, essa reação cresce exponencialmente em milissegundos, resultando em uma liberação violenta de energia e calor extremo. O segredo da energia nuclear civil é manter essa reação em um estado rigorosamente equilibrado, chamado pelos cientistas de estado crítico. E estar em estado crítico não significa perigo, mas sim que cada fissão gera exatamente uma nova fissão, mantendo a potência constante. O primeiro mecanismo de controle são as hastes de controle, feitas de materiais como cádmio, boro ou hafnio de alta pureza. Esses materiais possuem uma propriedade física fascinante. Eles agem como esponjas que absorvem nêutrons sem se dividirem ou se tornarem instáveis. Quando os operadores inserem essas hastes no núcleo do reator, elas capturam os nêutrons excedentes e a reação em cadeia diminui. Se as hastes são retiradas, mais nêutrons ficam livres para atingir átomos de urânio e a potência do reator começa a subir. Imagine as hastes de controle como o pedal do freio de um carro que desce uma montanha íngreme e perigosa. Além das hastes, existe o moderador, geralmente água purificada ou grafite, que preenche o espaço entre o combustível nuclear no reator. Os nêutrons liberados na fissão viajam rápido demais para serem capturados com eficiência, por isso precisam ser desacelerados pelo moderador. Ao reduzir a velocidade dos nêutrons, o moderador, na verdade, facilita a continuidade da reação de forma estável e previsível. Em muitos reatores modernos, se a água esquenta demais e vira vapor, ela perde a capacidade de moderar os nêutrons rapidamente. Isso cria um sistema de segurança intrínseco. Se o reator superaquece, a reação diminui naturalmente, porque os nêutrons ficam rápidos demais. Esse fenômeno é conhecido como coeficiente de reatividade negativo, uma lei da física que impede o derretimento do núcleo do reator. O controle do calor é a segunda linha crítica de defesa, operando através de múltiplos circuitos de resfriamento totalmente independentes. A água que circula pelo núcleo nunca sai da usina. Ela transfere seu calor para um segundo circuito de água limpa. É esse segundo circuito que gera o vapor necessário para girar as imensas turbinas que produzem a eletricidade para as cidades. Manter a pressão e a temperatura constantes dentro desses circuitos exige milhares de sensores monitorando cada milissegundo da operação nuclear. Agora, imagine que um erro humano ou uma falha mecânica ocorra e o sistema perca o controle da temperatura subitamente. Neste momento crítico, entra em ação o sistema de desligamento de emergência, conhecido mundialmente pela sigla técnica chamada de SCRAM. Ao acionar o SCRAM, todas as hastes de controle caem instantaneamente no núcleo, por gravidade ou por pressão de molas poderosas. Em menos de 2 segundos, a reação em cadeia é completamente interrompida, transformando o reator em uma massa de metal resfriando. Mesmo com a reação parada, o combustível continua gerando calor residual devido ao decaimento radioativo dos subprodutos da fissão nuclear. Controlar esse calor residual é o maior desafio da engenharia moderna, exigindo bombas de água que nunca podem parar de funcionar. As lições aprendidas em acidentes históricos como Chernobyl e Fukushima mudaram drasticamente a forma como construímos essas defesas de contenção. Hoje, utilizamos o conceito de defesa em profundidade, que consiste em múltiplas barreiras físicas entre o urânio e o meio ambiente. A primeira barreira é a própria pastilha de cerâmica de urânio, que retém a maioria dos produtos radioativos em sua estrutura. A segunda barreira é o revestimento de zircônio que sela o combustível, resistindo a pressões e temperaturas extremamente altas sem se romper. A terceira barreira é o vaso de pressão do reator, feito de aço carbono com espessura de até 30 centímetros de largura. Por fim, existe o edifício de contenção, uma estrutura colossal de concreto armado reforçado com aço, projetada para resistir a quedas de aviões. Nos reatores de geração 4, o controle está se tornando passivo, o que significa que ele não depende de eletricidade ou intervenção. Esses novos sistemas utilizam a convecção natural do ar ou do metal líquido para resfriar o núcleo mesmo em falha total. Se a energia acabar, o calor sobe naturalmente e é dissipado para a atmosfera através de trocadores de calor posicionados no topo.
Isso elimina o risco de erro humano no momento de maior tensão, deixando as leis da física cuidarem da segurança total. Além do hardware, existe o controle digital feito por inteligência artificial, que prevê anomalias antes mesmo que elas ocorram no sistema. Algoritmos analisam vibrações, variações de fluxo e micromudanças na temperatura para ajustar a posição das hastes de forma autônoma e precisa. O controle da energia nuclear é, portanto, uma dança complexa entre a física quântica, a engenharia mecânica e a vigilância humana constante. Cada átomo dividido é monitorado por protocolos que garantem que a energia gerada seja limpa, eficiente e, acima de tudo, segura. Controlar o núcleo atômico é o maior testemunho da capacidade humana de dominar as forças mais fundamentais da natureza com inteligência. Embora o medo do invisível persista, a ciência transformou o fogo atômico em uma ferramenta estável para o progresso da nossa civilização. Entender esses mecanismos nos mostra que a segurança nuclear não é um acidente, mas o resultado de décadas de engenharia obsessiva. À medida que buscamos fontes de energia sem carbono, o controle perfeito do átomo se torna o pilar central do nosso futuro. A tecnologia atual nos permite olhar para o núcleo da matéria não como uma ameaça, mas como uma bateria quase eterna. O desafio de controlar a energia nuclear nos ensinou que o conhecimento é a única barreira real contra o caos das forças naturais. Dominar a fissão foi apenas o começo. Agora buscamos a fusão nuclear, o processo que alimenta as estrelas no vácuo do espaço. Na fusão, o controle será ainda mais desafiador, exigindo campos magnéticos poderosos para segurar um plasma mais quente que o Sol. Se conseguirmos controlar a fusão como controlamos a fissão hoje, teremos energia infinita e limpa para toda a humanidade para sempre. Até lá, continuaremos refinando nossos freios e moderadores, garantindo que o gigante atômico trabalhe silenciosamente em favor da vida e tecnologia. A história do controle nuclear é a história da nossa própria evolução em direção a uma compreensão profunda do universo e seus limites. Cada luz acesa em sua casa hoje pode ser o resultado de um nêutron sendo capturado com precisão milimétrica em um reator. O equilíbrio entre o caos da explosão e a ordem da geração elétrica reside na perfeição dos sistemas que acabamos de explorar. A próxima vez que ouvir sobre a energia nuclear, lembre-se das hastes de Bohr e da física que mantém o mundo em segurança. O controle total do átomo não é apenas ciência, é a garantia de que a curiosidade humana pode domar qualquer força da natureza. Neste exato momento, milhares de hastes de controle estão se movendo silenciosamente para manter nosso mundo moderno funcionando em plena harmonia. A ciência documental nos mostra que o invisível, quando compreendido e respeitado, torna-se nosso maior aliado na busca pela sustentabilidade global. Encerramos esta jornada técnica com a certeza de que a segurança é o coração pulsante de cada watt gerado pela força nuclear. O futuro da energia depende da nossa capacidade de manter esse controle rigoroso enquanto exploramos novas fronteiras de conhecimento e inovação. A engenharia nuclear continuará evoluindo, tornando impossível de ontem na rotina segura e eficiente de todos os nossos amanhãs.